Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o cooperador Odair, secretário do Instituto Teológico, pastor Salatiel Fidelis, e hoje nós estamos aqui dando início a uma série de programações da nossa escola teológica, aonde já está aí há muito tempo formando homens e mulheres no conhecimento da palavra de Deus, e agora nós desejamos trazer para os irmãos, apresentar a nossa escola teológica e poder assim compartilhar com os irmãos também alguns temas estudados e assim trazer a conhecimento dos irmãos a caminhada e trajetória da nossa escola teológica. Para nós iniciarmos hoje, eu estou aqui com o pastor Davidson, que também é um dos nossos professores do Instituto Teológico, e hoje, né, pastor Davidson, nós estamos aí dando esse ponto de partida, né, nessa série de programações aí da nossa escola teológica, né? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Davidson, professor do nosso seminário, e estamos aqui nesta noite para falar um pouco acerca dos temas que nós estamos estudando da Palavra de Deus, e estamos trabalhando com temas bem pertinentes para a atualidade que nós estamos vivenciando. E o nosso objetivo aqui nesta noite é explanar um pouco de como funciona o nosso seminário, as matérias que nós estamos observando, como ali aquela comunhão entre os alunos na sala de aula. E nesta noite nós estaremos tratando a respeito disso aqui. Exatamente, né? A nossa escola teológica, ela, como eu disse, ela já vem, né, de um tempo formando, né, homens e mulheres aí no conhecimento da palavra de Deus, aonde o nosso objetivo, né, nós sempre gostamos de destacar que o nosso objetivo é inteiramente formar um homem, uma mulher no conhecimento mesmo da palavra de Deus, né? Não é aqui para títulos, né, como a gente pode muito ver hoje em dia, mas a pessoa poder sair do seminário teológico com um pleno conhecimento da palavra de Deus, né, entendendo as doutrinas bíblicas, né, entendendo interpretar um texto bíblico, né, apresentar o contexto, né? Vivemos hoje uma era de tantas pessoas que distorcem os contextos bíblicos, e não. Aqui na nossa escola teológica, o nosso desejo é que o aluno saia daqui comprometido com a palavra de Deus e com a verdade dela, né? Nós sempre gostamos de dizer em nossas aulas que a partir do momento que o aluno ele começa a cursar, né, em nossa escola teológica, ele começa a ficar mais aguçado, né, a entender aquilo que ele está ouvindo, né, aquilo mesmo que ele está falando, para que a gente não possa faltar com a verdade da palavra de Deus. Então esse tem que ser, né, o nosso maior objetivo, né? Com certeza. E hoje, na atualidade a qual nós estamos vivendo, o conhecimento, de certa forma, e isso eu faço uma observação com duas visões, digamos assim. Ao mesmo tempo que se tornou uma coisa boa, o conhecimento de forma bem acessível, também tem um agravante. Porque qual é o agravante? Quando alguém, sem uma boa orientação, ela pega, quer seja um livro teológico para ler, até mesmo um texto bíblico, mas sem as ferramentas necessárias para fazer a interpretação daquele texto. Porque o seminário, uma das coisas que nós aprendemos no seminário é na hermenêutica, que é a interpretação correta do texto, né? Que ela tem uma regra de ouro, que nós tratamos assim, que é a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o que nós trabalhamos ali? Nós trabalhamos com o aluno para ele conseguir fazer uma interpretação correta de um texto bíblico. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, quando Filipe ele acompanha aquele eunuco que estava lendo o texto de Isaías, ele estava com o texto nas mãos, mas ele não entendia. Filipe, quando aproximou dele, Filipe fez uma pergunta: entendes tu o que vem lendo? Ou seja, então não basta apenas ler, né? Porque ler qualquer um pode ler. Agora fazer a interpretação correta que é a questão. Então o eunuco diz assim: como eu entenderei se alguém não me explicar? Então Filipe subiu no carro e explicou que aquela passagem ali não falava de Isaías, mas sim do Senhor Jesus. Então o nosso papel, o papel do professor, a função do professor é esse: é ensinar o texto bíblico e ensinar o aluno a fazer uma interpretação correta sem sair daquilo que é uma doutrina bíblica.
Exatamente. E como, né, o senhor muito bem citou, a questão do conhecimento, de saber interpretar muito bem, né? O profeta Oséias, ele vai escrever, né, no seu capítulo 6, o verso 3, a parte A: conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor. É como você falou, né? Às vezes ler, ouvir, participar, às vezes ouvir uma mensagem, participar de uma EBD, participar de um estudo bíblico, isso muitos participam, mas quando você tem o desejo de conhecer e prosseguir conhecendo, ou seja, aprofundar o seu conhecimento, né, buscar ali, né, aquilo que está por trás do texto, né, como a referência, né, que o senhor muito bem citou, entender verdadeiramente aquilo que você está lendo, né, não é somente passar o olho, mas não ir a fundo, né, a gente até, quando estamos entrando em uma matéria, a gente até aconselha, né, os alunos: vai estudar o livro, lê no livro e já vai comparando na Bíblia, para que você possa absorver 100% do conhecimento, né, daquilo que está ali no seu manual, aquilo que está ali, a matéria em questão estudada. Então, o objetivo é unicamente esse, né? É que o aluno ele tenha esse pleno conhecimento, né? Então, por isso, né, por este motivo, o nosso curso ele vai oferecer essas duas modalidades, né, esses dois ciclos de conhecimento teológico para os nossos alunos, né? Nós temos o curso básico médio, né, onde o aluno ele inicia esse estudo, né? Nós sempre gostamos de falar que é onde o aluno ele vai aprender de Gênesis a Apocalipse, e ainda vai trazer, né, algumas outras matérias, como homilética, história da igreja, né, vai trazer sobre religiões mundiais. Então, essa primeira fase, né, é de extrema importância, onde o aluno ele vai estudar detalhadamente, né, de Gênesis a Apocalipse. E aí ele vai principiar, né, todo este estudo teológico, todo esse estudo da palavra de Deus, e assim também sendo ofertado para ele, né, essa oportunidade de ir mais além, né, como eu citei aqui, né, conhecer e prosseguir conhecendo. Ele vai ter ainda, né, essa oportunidade de ingressar também no curso avançado, que é o referente ao bacharel em teologia, né, onde ele vai estudar mais as matérias doutrinárias, né, da Bíblia, né, ali pneumatologia, cristologia, doutrinas, né, contidas na palavra de Deus. Então, assim, é um curso completo, onde o aluno ele vai começar ali de Gênesis a Apocalipse e ainda vai adentrar para as doutrinas bíblicas, né, para ali todo aquele conhecimento mesmo que a gente pode extrair aí da palavra de Deus, né? Com certeza. Odaí, quando nós paramos para observar esses temas que nós estamos falando e na atualidade que nós estamos vivendo, ainda nesta passagem que eu fiz referência agora sobre Filipe, observa que o eunuco ele teve uma humildade, porque nós precisamos ter humildade até para aprender. Observa que tem pessoas que dizem: não precisa me ensinar, eu já sei tudo. Aí já está errado. Um dos princípios que nós precisamos ter para o aprendizado é que nós não sabemos tudo. Sempre nós podemos aprender uma coisa nova a cada dia. E da mesma forma é quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, para o campo da doutrina teológica. Então observa que quando Filipe pergunta assim: entendes tu o que vens lendo? Ele poderia dizer: entendi, e ele não estava entendendo. Só que ele diz: como eu entenderei se alguém não me ensinar? Então, a dádiva do aprendizado, ela começa quando nós temos a humildade para aprender. O senhor fez referência aí de Oséias. Eu gosto muito de um texto que é o capítulo 4, o verso de número 6. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Observa que Deus, falando na boca de Oséias, ele não está dizendo o ímpio, aquele que está lá fora. O meu povo. Ele está dizendo o meu povo. Então nós aprendemos que a falta do conhecimento bíblico, a falta do conhecimento das doutrinas bíblicas destrói até quem é de Deus. Exatamente. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, mas não estão vivendo uma vida fracassada, ou seu ministério não está rompendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando nós temos um conhecimento genuíno, correto, porque até isso nós precisamos aprender a fazer essa diferença, porque observa que no Evangelho de Mateus capítulo 4,
Satanás vai tentar usar o próprio texto, ainda que fora de um contexto, para enganar a Jesus. Ele diz, ué, se tu não é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Só que Jesus vai usar o texto, no verso 4 ele diz, está escrito, olha, ele vai vencer o diabo, isso aqui é muito poderoso. Jesus vai vencer o diabo citando aquilo que está escrito. Exatamente. Então a forma que o crente, a forma que o cristão, ele vai vencer o diabo, ele vai vencer as heresias, é citando o que está escrito. Mas para citar o que está escrito, primeiro ele precisa saber o que está escrito. Isso é muito interessante porque existe uma linha de entendimento de que teologia é só para liderança. É só para o pastor, é só para o professor, é só para quem aplica um estudo. E isso é o que acontece, até mesmo a gente pode entender aqui, fazendo essa interpretação do texto ali, com o que Oséias vai falar. Que ele vai falar o meu povo, ele não vai falar a liderança, o que está... O povo... ele acaba errando, ele acaba se distanciando dos caminhos do Senhor porque falta conhecimento. Então, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa aprender é que o conhecimento da palavra de Deus, ele é para todos. Teologia, estudar a palavra de Deus, porque teologia é isso, é o estudo de Deus, o estudo sobre Deus. Então, é para todos, não é restrito a um grupo determinado, não é restrito só para o pastor, não é restrito só para os obreiros, não, é para todo o povo que alcança, né, que almeja alcançar um pleno conhecimento do Senhor. E aí, como, né, você até disse também, a era que nós vivemos, né, é cada dia um ensinamento errado, diferente. E muitas das vezes, muitas pessoas vão se enveredando por esses caminhos, por quê? Porque não tem um conhecimento da verdade. Então é de extrema importância nos nossos dias de hoje, desde o jovem, o adolescente, para o mais idoso, participar da escola teológica, né? Porque até eu acho isso muito interessante, né, em nossa escola teológica, que nós temos adolescentes que por vontade própria desejou participar. E aí está aí quase formando já e aprendendo a palavra de Deus. Então, nós precisamos, né, solidificar a nossa fé dessa maneira, com o conhecimento da palavra de Deus. A teologia, ela é unicamente para fortalecer o nosso conhecimento, né, para que nós possamos aí incorporar cada vez mais o nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Como eu disse no início, não é sobre título, não é para poder falar, não, eu estudei teologia, eu fiz, né, eu participei de um seminário teológico, não. Formar teólogos de gabinete. Não, né? não. O desejo é falar assim, não, eu aprendi da palavra de Deus, né? Muitas das vezes e eu sei que você também tem essa mesma linha de pensamento, eu até falo, às vezes, dando aula, falo assim que eu nem me importo, muitas das vezes, às vezes a correria do tempo, a gente não consegue, talvez, alcançar um determinado ponto que a gente queria chegar, mas eu falo, o objetivo aqui é que vocês saiam entendendo aquilo que nós viemos aprender. Então, essa é a nossa premissa, né? É que o conhecimento da palavra de Deus tem que estar no meio do povo de Deus. Se nós não podemos, né, gostamos da presença de Deus, né? Gostamos de sentir a presença de Deus, gostamos de louvar ao Senhor, mas o conhecimento da palavra de Deus, ele sempre foi necessário e ainda mais, volto a dizer, nessa era de mentiras, de heresia, de distorção, precisamos estar dentro do contexto da verdade da palavra de Deus. Verdade. Operador Adai, o senhor citou um ponto agora há pouco, ele é bem pertinente. Aquela visão, mas eu não almejo ser um obreiro, então eu não vou me matricular no seminário, no curso teológico. Só que o senhor citou muito bem que a teologia, ela não está restrita somente ao obreiro. Observa que quando nós lemos a primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 15, olha o que Pedro diz. Portanto, meus irmãos, santificai a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder. Olha só o que Pedro está dizendo. Para responder. E ele vai dizer, não é responder de qualquer jeito. É para responder com sabedoria e mansidão a qualquer que pedir a razão da vossa fé. Ou seja, Pedro está dizendo que nós precisamos estar preparados para responder
quando alguém questionar a nossa fé. Mas por que você serve a Deus dessa maneira? É porque você vai à igreja? Então nós precisamos estar preparados para responder. Eu sempre brinco, até lá na nossa turma, que nós não podemos ser aquele crente com síndrome de Chicó. Eu sei que os irmãos devem já ter assistido aquele filme, né? O Alto da Compadecida, e tem esse personagem lá, que sempre diante de alguma pergunta, a resposta dele é, não sei, só sei que foi assim. Então tem crente com síndrome de Chicó. Se você perguntar para ele alguma coisa mais simples da Bíblia, que todos deveriam saber, ele não vai saber responder. Então, o senhor citou um ponto aí muito importante. Nós somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus, somos pentecostais continuistas, ou seja, nós acreditamos que o Espírito de Deus ainda continua operando nos últimos dias, com os dons, com cura, com revelação. Eu sei que tem uma doutrina que está ganhando espaço, que é os sensacionistas, aqueles que ensinam que os dons do Espírito cessaram, mas em toda a Bíblia, pegando do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vamos encontrar os dons de Deus em evidência, porém nós somos pentecostais à luz da Bíblia. Exatamente. Se está na Bíblia, nós cremos, nós aceitamos, mas se não está na palavra de Deus, nós descartamos. Por isso aí a necessidade de termos um conhecimento total da palavra de Deus. Não é ficar limitado apenas a um livro, mas é de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Exatamente. Então, há essa necessidade, né, desse desejo fluir, arder, né, no coração de todo o povo de Deus, né, de conhecer mais da palavra de Deus, né, de aprofundar. E é isso que a nossa escola teológica ela proporciona, né, é esse conhecimento, né, como nós falamos, é um ensinamento que vai começar lá de Gênesis, né, até Apocalipse e algumas doutrinas contidas na palavra de Deus, né? Então, falando, né, um pouco da nossa escola teológica, já apresentamos, né, a nossa premissa, né, o nosso objetivo, o nosso foco principal, né, que é essa formação de homens e mulheres com conhecimento da palavra de Deus. E aí, né, pela misericórdia do Senhor, estamos aí com um corpo, né, de professores que são compromissados também com a palavra de Deus, né? Estamos hoje aqui com o pastor Davidson e aí estaremos, né, nas outras programações apresentando os demais professores, né, aqueles que estão nos assistindo. E essa composição, né, essa união nossa, né, nós até tivemos no Volta às Aulas aí, visitando as turmas, né, visitando a cada aluno e trazendo, né, mostrando, apresentando a eles esse propósito nosso, né, que é de nos unirmos no pleno conhecimento da palavra de Deus, né, de passarmos todo este tempo, né, talvez quando o aluno ele faz ali a sua matrícula, ele pensa, né, são aí esses 2 anos e alguns meses que eu vou passar aqui estudando. Quando você começa a estudar, você quer que seja mais, que dobre esse tempo, né? Para que você possa aproveitar mais da palavra de Deus, né? Então, a nossa escola teológica, ela proporciona esse ensino, né, nesses 2 ciclos que nós apresentamos, né, com os nossos professores qualificados para poder passar este ensino, passar este conhecimento, né, como também falamos, né, a respeito do período, né, de duração do nosso curso teológico, que aí chega a ser cerca de 2 anos e 2 meses, aonde o aluno ele vai estudar, né, esses manuais, tanto no básico, médio, quanto no avançado, que é o referente ao bacharel. Ele vai ter a experiência, né, de se aprofundar em 18 manuais em cada um desses 2 ciclos, né, onde são manuais ricos em conhecimentos, manuais detalhados, né? O senhor mesmo que tem esse acompanhamento aí de perto, está lá toda semana na turma, percebe, né, manuais de acordo com a palavra de Deus, onde nós trazemos a temática e já trazemos a referência bíblica, né, apontando ali para o contexto bíblico daquilo na qual nós ensinamos. Então o aluno ele tem
né, esses benefícios de estar em nossa escola teológica, estudando a verdade da palavra, com manuais qualificados, com professores qualificados, né, e com esse desejo de juntos podermos crescer, né, mais no Senhor, nesse conhecimento do Senhor, né? Até mesmo agora em agosto, né, nós teremos uma turma, né, algumas turmas que estarão formando. Verdade. E aí a gente pode ver, ouvindo essas pessoas dizer, né, da experiência da escola teológica, deste tempo estudado, e a gente vê o tanto que as pessoas, elas entendem essa mudança, vamos dizer assim, essa incorporação de conhecimento que tem desde o início até quando você está chegando no final. Ali você começa a ficar mais aguçado, né? Você começa a ficar mais desejoso de aprender da palavra de Deus, e esse é o nosso desejo, né? Quando a gente vê um aluno assim que começou ali no curso e tá ardendo o desejo ali e continuar conhecendo, isso é rico, né? Isso é muito importante. E aí nós primamos, né, por isso, né, o nosso objetivo é esse, né, da nossa escola teológica, estar sempre à disposição do aluno, né, é algo que a gente sempre traz também, né, que o nosso desejo é andar, caminhar essa jornada aí, deste tempo que o aluno vai estar estudando, dando essa assistência, auxiliando o aluno, né, conduzindo o aluno aí, para que ele possa ter uma boa experiência em estar aprendendo da palavra de Deus, né? E um dos diferenciais que eu vejo no nosso Instituto Cooperador Daí é que nós não estamos ali para formar teólogos de gabinete. Ou seja, não estamos ali apenas técnicos, ensinando aquilo que é a técnica. Porque, claro que nós usaremos a técnica, é necessário, só que nós também ensinamos os alunos a lidar com a Igreja de Cristo. Porque uma coisa é a pessoa ela fazer um curso teológico, mas ali ela ficar apenas trancada em casa, guardar o diploma na gaveta e não cumprir ou exercer aquilo que ela aprendeu. Então ali nós ensinamos o que é uma exegese, como fazer uma exegese bíblica, porque todos aqueles que servem ao Senhor têm o desejo de pregar. O coração queima para pregar, mas muitos não sabem como fazer isso. Como separar um tópico de uma mensagem, como separar o texto. Ou já tem um texto, mas como eu vou fazer uma introdução? Já fez uma introdução, mas como eu vou fazer uma aplicação? Porque há no mínimo 3 princípios que aquele que deseja fazer uma exposição bíblica, ele precisa fazer, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Agora, o problema é que tem pessoas que lê o texto, ou ele escolhe um texto, ele lê o texto, ele vai embora do texto e nunca mais ele volta pro texto. Então você vê que ele não domina aquele texto, ele não tem as ferramentas certas para fazer uma exposição daquele texto. Então é isso que nós ensinamos ali, não formamos teólogos de gabinete, mas formamos alguém que amanhã estará pregando, será um professor da escola bíblica dominical, será alguém que estará num evangelismo, porque tudo que nós vamos trabalhar ou fazer na obra de Deus, precisamos ter um bom conhecimento bíblico. Exatamente. Não adianta, mas o meu coração queima pela obra missionária, por fazer a obra de Deus, mas sem o conhecimento genuíno, puro da palavra de Deus, nós não vamos conseguir desenvolver bem o nosso ministério. Exatamente. Então precisamos estar bem preparados. Olha, isso aqui ficou marcado como experiência na minha vida. Um jovem que eu tive conhecimento que ele tinha muito desejo de evangelizar, mas o pastor sempre falava com ele: meu filho, estuda mais um pouco, se prepara mais na palavra. Não, pastor, eu tenho um chamado, então eu vou. Ele saiu para evangelizar, chegou diante de um rapaz e falou assim: olha, Jesus te ama e ele morreu por você. Mas quando esse rapaz ouviu essas palavras, ele fez uma pergunta: mas como alguém morreu por mim se eu nem era nascido ainda? Então esse jovem que tinha aquele desejo, mas não tinha um bom preparo bíblico, diante desta pergunta, ele não teve resposta. Então não basta apenas eu ter um desejo de pregar a palavra. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter as ferramentas certas para pregar a palavra de uma forma correta. E é num bom seminário, como o nosso Instituto Teológico, Pastor Salatiel Fidelis, que nós estamos ali envolvidos
trazendo um bom conhecimento, ensinando o que é a técnica, mas também ensinando o que é lidar com a igreja no dia a dia, o que é lidar no campo do ensino para formarmos pessoas capacitadas para pregar o evangelho de Cristo. Exatamente. E dentro, né, dessa linha a respeito do conhecimento, né, de aprofundar no conhecimento, como nós falamos, né, dos nossos manuais, né, na qual nós buscamos extrair o máximo, né, do texto, né, do contexto do texto, né, nós estudamos nesses 2 ciclos, no básico médio e no avançado, que é referente ao bacharel, esses manuais, né? Aqui eu quero trazer para mostrar para os irmãos, né? Nós temos aqui este manual que é esse do básico médio, né? Esse aqui é do tema bibliologia, que é aquele que principia, né, aí os estudos, né, dá início aí aos estudos, aonde aqui a gente vai ter uma visão geral, né, de todas as matérias que serão estudadas aqui, vai contar sobre a história da Bíblia, publicação, como era até chegar nessa Bíblia convencional que nós temos hoje, né, mas né, da época do papiro, né? E aí a gente vai ver aqui nesse livro todos esses conceitos, né? E aí vai dar essa continuidade aos 18 manuais, né? Aí estudando de maneira separada, né? A cada uma das outras matérias, né? Contidas na palavra de Deus. Tendo também o outro manual que eu gostaria de trazer para mostrar para os irmãos, que é esse do avançado, né? Do bacharel, referente ao bacharel. Esse aqui, como os irmãos podem ver, né, é da pneumatologia, né, uma doutrina contida, né, na palavra de Deus, onde nós estudamos sobre a pessoa, o agir do Espírito Santo, e aí também contemos, né, como eu citei, outras doutrinas, né, que é estudado em cada manual separadamente. Então, meus irmãos, todo este material que a gente mostra, todo esse conhecimento que é ofertado aqui, isso nós temos em nossa escola teológica, né? O aluno, ele ingressa em nossa escola teológica e no decorrer de todo este tempo estudado, todo momento ele vai receber os manuais, ele vai receber essa orientação, né? Ele vai ter esse direito das aulas presenciais. Isso aqui vale destacar, né? Nós temos turmas espalhadas na cidade de Governador Valadares, temos turmas na região central, aqui no Templo Sede. À disposição, olha. Exatamente. Aí o diferencial. Pois é, eu até gosto de dizer com os alunos que essa disposição nossa, às vezes eu falo, tá estudando à noite, pode mandar mensagem. É um professor 24 horas. Isso, exatamente. Porque o objetivo nosso é esse, né? E a gente se alegra, né, de ver os irmãos ali interessados, né, estudando e buscando. Isso é bom, a gente ter esse contato com os irmãos. Então, nós temos a turma aqui no Templo Sede, né, para os irmãos aqui mais da área central. Temos ali no Vila Rica, para os irmãos daquela área. Lá do outro lado da ponte, né? No Vila Isa nós temos uma turma ali também. Fora de Valadares temos também turmas da região aqui de Governador Valadares. Temos turma ali em Frei Inocêncio, temos turmas lá em Tumiritinga, né? E assim nós conseguimos alcançar os irmãos, né? Para poder espalhar este conhecimento da palavra de Deus. Então você que é daqui de Governador Valadares, mora, né, perto de uma dessas turmas da onde nós citamos e tem o desejo, né, de conhecer da palavra de Deus, de aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, entre em contato conosco, né, o nosso número ele vai estar aparecendo aí para os irmãos. Faça um contato conosco, venha aprender mais da palavra de Deus, venha aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, que o nosso desejo é atender você, receber você na nossa escola teológica e juntos, né, é como o pastor Davidson falou, o desejo nosso é juntos chegarmos ao pleno conhecimento da palavra de Deus, né? Aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Que nós entendemos que ainda que damos aula, ainda que estamos ali, mas sempre cada aula é um aprendizado diferente, cada aula nós estamos ali conhecendo mais da palavra de Deus. Então, hoje nós trouxemos, né, essa apresentação para os irmãos, para que os irmãos possam conhecer essa nossa escola teológica. Nossa escola teológica, ela também vale destacar, né, pastor Davidson, sobre o reconhecimento dela, aonde é reconhecida em toda a América Latina, né? Nós somos associados à ETAL, né, que é a Associação de Educação Teológica da América Latina, que tem o seu reconhecimento em todos os países da América Latina. Então, aonde o aluno chegar com a carteirinha de estudante da nossa escola teológica,
teológica, é reconhecido o seu curso teológico também, né? Após a conclusão ali, com o seu certificado que ele ganha, também, né, ele vai ter esse reconhecimento do seu ensino, né, teológico ali em toda a América Latina. E o nosso desejo é esse, né? É que você possa mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Então eu te convido a conhecer a nossa escola teológica, também a nossa secretaria aqui do Instituto funciona de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde, para atender os irmãos, para esclarecer mais sobre o curso teológico e para receber você em nossa escola teológica, para que possamos aí unir conhecimento e buscarmos a Deus aí, né, com um coração mais sincero, né, pastor Deus? Com certeza. Então nós deixamos esse convite para todos os ouvintes. Venha estudar, aprender da palavra do Senhor para poder fazer uma exposição correta de um texto bíblico. Nós já trouxemos aqui algumas matérias que nós temos no nosso curso teológico, dentre aí a hermenêutica, que vai te auxiliar numa interpretação correta de um texto bíblico. Dentre a exegese, que vai te ajudar a extrair aquilo que está no texto, que hoje em dia uma grande confusão que está sendo feita é pessoas colocando no texto aquilo que não está no texto. Então a exegese, ela te ensina a extrair aquilo que está no texto, porque o que gera uma transformação de dentro para fora é quando nós fazemos uma exposição genuína da palavra de Deus. Eu sempre digo que o que tem que aparecer não é o pregador é apenas uma ferramenta. O que precisa aparecer é o texto, é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera transformação, que gera salvação, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então, você que tem o desejo de ser um pregador da palavra de Deus, venha, faça uma aula inaugural, né, Odair? Exatamente. Venha ver como é, porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade mesmo, mas como é um seminário? O que vocês fazem lá? Já me perguntou isso. Você estuda para ser pastor? Então, não é só para liderança, não é só para pastores, mas você que tem o desejo de conhecer mais da palavra de Deus, nós estamos aqui à disposição para estarmos ensinando e passando o conhecimento que Deus tem nos concedido. Exatamente. Então, para que a gente possa já concluir, eu quero agradecer, né, a presença do pastor Davidson, professor ali, né, da turma do Vila Rica. Em breve vai voltar, né, para que a gente possa continuar conversando, né, sobre os temas da nossa escola teológica. E quero dizer a você, né, que está nos assistindo, que toda segunda-feira nós estaremos com esta programação do Instituto Teológico, pastor Salatiel Fidelis, cada segunda-feira trazendo um professor do nosso instituto para que possamos apresentar, falar sobre temas, né, das nossas matérias estudadas e assim poder compartilhar conhecimento com os irmãos. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês e esperamos vocês em nossa escola teológica. Estamos de braços abertos para que possamos aí somar e juntos aprendermos mais do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado e até na semana que vem, aonde estaremos aqui conversando um pouco mais da palavra de Deus.